Boa noite a todos. Nós somos João e Maria e vamos apresentar um estudo de caso sobre o desastre de Bhopal ocorrido em 1984, na Índia. O tema da nossa apresentação é Bhopal 1984. Falhas de instrumentação e controle no maior desastre químico industrial da história. Nosso objetivo não é tratar o acidente apenas como um fato histórico, mas analisar como falhas técnicas, operacionais e de gestão contribuíram para transformar um processo químico perigoso em uma tragédia de grandes proporções. Nesta apresentação, vamos observar o acidente de Bhopal sob a perspectiva da disciplina de instrumentação e controle de processos. Vamos abordar o papel dos sensores, alarmes, sistemas de refrigeração, válvulas de segurança, torre de queima, scrubber e outros recursos que deveriam ajudar a manter o processo dentro de condições seguras. Também vamos discutir o fator humano, a cultura de segurança e a importância da manutenção preventiva em plantas químicas industriais. O desastre de Bhopal ocorreu na madrugada de 3 de dezembro de 1984, em uma planta industrial da Union Carbide, localizada na cidade de Bhopal, na Índia. Essa unidade produzia pesticidas, entre eles, o inseticida conhecido comercialmente como Sevin, cujo princípio ativo era o carbaril. Para a produção desse pesticida, era utilizado o isocianato de metila, conhecido pela sigla MIC, uma substância altamente tóxica, volátil e reativa. A planta industrial de Bhopal tinha importância econômica, pois produzia pesticidas usados na agricultura. Porém, ao mesmo tempo, trabalhava com substâncias de alto risco, especialmente o isocianato de metila. Em uma instalação desse tipo, não basta conhecer a reação química. É necessário controlar rigorosamente as condições de processo, como temperatura, pressão, nível, vazão e composição química. O principal produto associado à planta era o pesticida Sevin, à base de carbaril. O MEC não era o produto final, mas sim um intermediário químico importante no processo de fabricação. O MEMIC, ou isocianato de metila, possui fórmula molecular C2H3NO e pode ser representado estruturalmente como CH3N dupla ligação C dupla ligação O. Trata-se de uma substância altamente tóxica, irritante, volátil e reativa, especialmente perigosa quando entra em contato com água. Por essas características, o MIC exige armazenamento cuidadoso, controle de temperatura e pressão, além de sistemas de segurança funcionando corretamente. O MIC era armazenado em tanques industriais. Para reduzir os riscos, esse armazenamento deveria ocorrer sob condições controladas, principalmente com refrigeração adequada. A refrigeração ajuda a manter a temperatura baixa, reduzindo a vaporização do MIC e diminuindo a pressão interna do tanque. Se a temperatura sobe, a pressão também pode aumentar. Em um tanque contendo uma substância tóxica e volátil, isso representa um risco grave. Um dos pontos centrais do acidente foi a entrada de água em um tanque contendo MIC. A água reage com o isocianato de metila, provocando uma reação de hidrólise. Essa reação pode formar metilamina e dióxido de carbono, além de liberar calor. Como a reação libera calor, dizemos que ela é exotérmica. Em um sistema fechado, esse calor pode elevar rapidamente a temperatura e aumentar a pressão interna. Com isso, o tanque pode sair de uma condição controlada e entrar em uma situação perigosa de reação fora de controle. Uma reação fora de controle, também chamada de runaway reaction, ocorre quando o calor gerado pela reação é maior do que a capacidade do sistema de remover esse calor. Nesse caso, a temperatura aumenta, a reação fica ainda mais rápida, mais calor é produzido e a pressão continua subindo. É um ciclo perigoso. Mais temperatura gera mais reação,
Mais reação gera mais calor, e mais calor gera mais pressão. Sem sistemas de controle e segurança funcionando corretamente, esse processo pode evoluir rapidamente para uma emergência industrial. Em uma planta química desse tipo, a instrumentação tem papel fundamental na prevenção de acidentes. Sensores de temperatura deveriam indicar qualquer aquecimento anormal no tanque. Sensores de pressão deveriam alertar sobre aumento perigoso da pressão interna. Medidores de nível ajudariam a acompanhar a quantidade de material armazenado e possíveis alterações inesperadas no tanque. Além disso, alarmes, válvulas de segurança, sistemas de refrigeração, scrubber e torre de queima deveriam atuar como barreiras de proteção. Os sistemas de segurança funcionam como camadas de proteção. A refrigeração mantém o MIC em uma condição mais segura, reduzindo temperatura e pressão. O scrubber tem a função de tratar ou neutralizar gases tóxicos antes que sejam liberados para a atmosfera. A torre de queima, ou flare tower, deveria queimar gases perigosos, reduzindo sua toxicidade antes da liberação. Mas, para que essas barreiras sejam eficazes, elas precisam estar disponíveis, dimensionadas corretamente e em boas condições de operação. No desastre de Bhopal, não houve apenas uma falha isolada. O acidente foi resultado da combinação de várias falhas: técnicas, operacionais, humanas e gerenciais. Quando várias barreiras de segurança falham ao mesmo tempo, o risco aumenta muito. Esse é um ponto essencial em segurança de processos. Acidentes graves normalmente não acontecem por uma única causa, mas por uma sequência de falhas acumuladas. Entre os problemas relatados, estavam sistemas de segurança fora de operação ou funcionando de forma inadequada. A refrigeração, que deveria ajudar a manter o MIC em temperatura segura, estava desligada. A torre de queima estava inoperante, o que comprometeu uma importante barreira de proteção contra gases tóxicos. O scrubber também não foi suficiente para conter ou neutralizar adequadamente a quantidade de gás liberada. Além disso, instrumentos defeituosos ou pouco confiáveis dificultaram a identificação rápida da gravidade da situação. Também houve falhas operacionais importantes. A manutenção era insuficiente, e isso afeta diretamente a confiabilidade dos equipamentos e instrumentos. A calibração inadequada de instrumentos pode levar a leituras incorretas de temperatura, pressão ou nível. Alarmes ignorados ou respondidos tardiamente reduzem o tempo disponível para uma ação corretiva. E o treinamento insuficiente dos operadores compromete a resposta em situações de emergência. Além das falhas técnicas e operacionais, houve falhas de gestão. A redução de custos operacionais, a diminuição da equipe técnica e a baixa prioridade dada à segurança contribuíram para aumentar o risco. Em processos químicos perigosos, economia feita em manutenção, treinamento e segurança pode ter consequências muito graves. Por isso, segurança de processo não deve ser vista como despesa, mas como parte essencial da operação industrial. A instrumentação deveria ter funcionado como um sistema de alerta e proteção. Sensores de temperatura deveriam detectar o aquecimento anormal do tanque. Alarmes deveriam avisar os operadores com antecedência suficiente para uma resposta rápida. A refrigeração deveria manter o MIC em condição segura. O scrubber deveria reduzir a concentração dos gases tóxicos liberados. E a torre de queima deveria destruir parte desses gases antes que atingissem a população. Quando essas camadas falham, o processo perde suas defesas.
O fator humano também teve papel importante. Excesso de confiança, fadiga, treinamento insuficiente e comunicação deficiente podem comprometer a segurança operacional. Mas é importante destacar que o fator humano não deve ser visto apenas como erro individual do operador. Muitas vezes, o erro humano é consequência de um sistema mal projetado, mal mantido ou mal gerenciado. Por isso, em processos industriais perigosos, treinamento não é custo, é proteção. A cultura de segurança representa a forma como uma organização enxerga e pratica a prevenção de acidentes. Uma cultura de segurança forte valoriza manutenção, treinamento, comunicação, investigação de falhas e respeito aos procedimentos. Já uma cultura fraca tende a normalizar desvios, aceitar equipamentos defeituosos e tratar alarmes como incômodos. O caso de Bhopal mostra que tecnologia sozinha não basta. É necessário compromisso permanente com a segurança. As consequências do desastre foram enormes. Milhares de pessoas morreram, muitas outras ficaram com sequelas graves e houve impactos ambientais e sociais duradouros. A nuvem tóxica se espalhou pela região próxima à planta, atingindo principalmente pessoas que viviam nas áreas ao redor. Por ser mais denso que o ar, o vapor tóxico tende a se deslocar próximo ao solo, aumentando o risco de exposição da população. O desastre de Bhopal deixou lições importantes para a engenharia, a química industrial e o controle de processos. Entre essas lições estão a importância da redundância, da manutenção preventiva, da automação, dos alarmes confiáveis e dos sistemas de intertravamento. Também ficou evidente a necessidade de normas de segurança, planos de emergência e gestão de risco industrial. Em processos perigosos não basta produzir. É preciso produzir com controle, segurança e responsabilidade. As lições de Bhopal continuam atuais. Elas se aplicam a indústrias químicas, refinarias, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias e também a sistemas de tratamento de água. Sempre que há produtos químicos, pressão, temperatura, reações ou armazenamento de substâncias perigosas, a instrumentação e o controle são essenciais. Mesmo em processos modernos, acidentes podem ocorrer se sensores, alarmes, manutenção e procedimentos forem negligenciados. O desastre de Bhopal mostrou que uma reação química perigosa pode se transformar em uma tragédia quando as barreiras de segurança falham. A entrada de água no tanque de Mickey foi um fator importante, mas não explica tudo sozinha. O acidente envolveu falhas de instrumentação, controle, manutenção, operação, gestão e cultura de segurança. A principal lição é que segurança de processos depende de um conjunto: projeto adequado, instrumentos confiáveis, operadores treinados, manutenção preventiva e compromisso da organização. Quando se trabalha com substâncias perigosas, cada alarme, cada sensor e cada procedimento pode representar a diferença entre o controle e o desastre. Com esse estudo de caso, podemos perceber que a instrumentação não é apenas um recurso técnico. Ela é uma barreira de proteção para trabalhadores, comunidades e meio ambiente. Bhopal permanece como um alerta para todos que estudam ou trabalham com química. Conhecer a substância é importante, mas controlar o processo é indispensável.